Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana Rodrigues. Nós vamos agora estudar a disciplina de Sociologia das Organizações, tá certo? Sejam muito bem-vindos a esse momento, a esse espaço que a gente tem aqui de trocar algumas informações com vocês e vivenciar algumas experiências, tá certo? Vamos continuar aqui e eu gostaria muito de falar para vocês. Parabéns por escolher estudar à distância, ser aluno da educação à distância aqui da Uniateneu. Nós sabemos que não é fácil estudar, é um grande desafio nessa modalidade, mas vocês com certeza estão mostrando aí que vocês conseguem, que vocês são proativos, que vocês não desanimam. Então, continue o estudo, pessoal. Logo, logo vocês vão estar formados aí, exercendo a profissão que vocês escolheram, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos, que seja esse espaço muito agradável para a gente trocar informações e conhecimentos, tá certo? Então, a disciplina é Sociologia das Organizações. Creio que vocês já devem ter começado as leituras do nosso e-book, e eu creio que você já adquiriu muitos conhecimentos, né? O objetivo aqui não é revisar, o objetivo aqui é trocar informações, é facilitar informações e passar um pouco para vocês das nossas experiências como professores, tá certo? Então, nós vamos, nesse momento, trabalhar a unidade 1 e depois a unidade 3, combinado? Então, na unidade 1, o que nós vamos discutir aqui, ó? A apresentação dos conceitos básicos, deixa eu colocar aqui o marcador, canetinha, os conceitos básicos da sociologia das organizações e o conceito de organização, tá? Nós vamos falar sobre definições contemporâneas acerca do conceito de organização, porque a gente não está falando somente de sociologia, nós estamos falando de sociologia de quê? Das organizações, tá certo? Então, a apresentação da perspectiva das análises das organizações, tá certo? Então, vamos dando continuidade aqui. Olha que imagens interessantes, né? Vocês podem me dizer que hoje tudo que faz parte de trabalho, atividade humana está ligado a organizações? Vocês concordam? Que desde o nosso lazer, dos nossos estudos, a nossa alimentação, ou seja, nossas necessidades básicas, nós estamos envolvidos com algo que é resultante de uma organização, que é resultante de trabalho humano através do uso de equipamentos, de insumos, de utensílios, de uma organização estruturada, né? De metas, de funções, de atividades estabelecidas, tá certo? Então, nós somos frutos, nossas necessidades, somos frutos do que é o capitalismo, ele hoje está pregando para nossas necessidades. Posso dizer que muitas das necessidades aqui que vocês estão vendo, há 100 anos atrás, não eram necessárias para nós. A gente nem procurava, mas cada vez mais o ser humano ele anseia por coisas novas, cada vez mais o ser humano procura novas necessidades agora com a tecnologia, né? E a gente cria essas necessidades. E também tem necessidades que vão saindo, né? Da nossa lista, que não faz mais parte da gente, do nosso dia a dia. Então, vocês estão vendo que o mundo das organizações, o mundo do consumo está em quê? Em constante o quê? Transformação. Então, o mundo do consumo está em constante transformação. Da mesma forma, nós, a cada dia, criamos novas necessidades e quem vai arcar com as nossas necessidades são as organizações. Ou vocês trabalham em uma organização ou vocês vão necessitar das atividades, dos produtos de uma organização. Então, aqui tem uma imagem bem de roupas, né? Hoje nós temos que estar vestidos, e aí vestidos para trabalhar, vestidos para estudar, vestidos para estar em casa, para passear, então tem roupa de várias necessidades. E o lazer, né? É um exemplo aqui de lazer. As crianças, desde muito jovens, desde que são bebês, elas já são cercadas de produtos, né? São cercadas de necessidades, e as mães e os pais comprando cada vez mais. E é assim, tá certo? Bem, mas antes não era assim como a gente está falando hoje, mas vamos conversar um pouco sobre a história, né? Na Inglaterra, em 1789, isso, no século XVIII, né? Mesmo século XVI, século XVII, século XVIII, bem, as comunidades de seres humanos, né, as comunidades humanas, as comunidades rurais, elas tinham outras necessidades.
a necessidade primária de quê? De alimentação. Então, muitos viviam, a maioria viviam da agricultura, né, das pequenas oficinas de tarefas, de atividades manuais que essas pessoas faziam para arcar com algumas necessidades das comunidades, né? Essas pessoas, posso dizer que né, também alimentavam suas necessidades na própria comunidade, elas não precisavam sair da sua comunidade para arcar com as suas necessidades, certo? Mas com o advento das revoluções industriais, né, que foram acontecendo, vocês foram vendo que houve transformações. As pessoas que moravam nos centros rurais, né, nas zonas rurais, na verdade, eles mudaram para os centros urbanos. Então, as pessoas que moravam nas zonas rurais migraram para os centros urbanos. Por quê? Porque eram nos centros urbanos, ou mesmo na periferia, ou dentro mesmo dos centros urbanos, começaram a ter a criação de indústrias que teve produção em grande escala e usavam vapor e depois, mais na frente, a eletricidade para produzir em escala, criando necessidades constantes. E vocês acham que essas pessoas que trabalhavam nessas indústrias, elas tinham condição muitas vezes de comprar esses produtos? Muitas vezes não, pessoal. Então, eles saíam das suas casas numa ilusão de ganhar um salário, de morar melhor, de ter menos trabalho, vamos supor, eles achavam que tinham menos trabalho para conseguir sobrevivência, né? Porque se lá nos feudos, lá nas comunidades rurais tinham dificuldade por causa do opróbrio mesmo, da pobreza, da concentração de renda, eles achavam que morando nas cidades, nas indústrias, trabalhando muitas vezes 18 horas, né, por dia, eles teriam melhor qualidade de vida, e isso não aconteceu. Quais foram as consequências dessa superpopulação, né, que vocês estão vendo aqui? Miséria, doenças, desigualdades sociais, violência e, por acaso, também desemprego, porque nessas indústrias, até mesmo crianças, elas eram contratadas para trabalhar, né? Aqui é um exemplo de indústria aqui, nessa cidade. E as pessoas moravam próximos, né, desses locais que tinham emprego, e elas se amontoavam, não tinha mínimo de higiene, né, de condições de saúde, muitos morriam, inclusive, no seu posto de trabalho. Crianças, inclusive, tá? Então, a gente começou a falar um pouco, né, a gente contextualizou a situação atual e depois a gente fala um pouco da história e a gente vai falar um pouco aqui de alguns conceitos, tá certo? O que é sociologia, né? A sociologia é o estudo da sociedade, né? É o estudo em que os seres humanos, eles se organizam em comunidade, em sociedade. E nós sabemos que, dependendo do país, da comunidade, né, da cultura local, os seres humanos se organizam de formas diferentes, né? Então, por exemplo, uma comunidade indígena era muito diferente das comunidades europeias, vamos supor, no descobrimento do Brasil, né? Então, a sociologia, ela trabalha justamente o estudo das sociedades que ocorrem no passado, no presente e também interpreta para o futuro. Mas aqui nós estamos trabalhando a sociedade, esse estudo dentro das organizações, tá certo? Dentro desse conceito, né? Como o homem, né? O homem sociável, ele trabalha, como ele produz, como ele vive, como é organizada as organizações. Por isso que é sociologia das organizações, é o estudo das organizações, tá? E aí a análise principal, objeto de pesquisa, as organizações, com certeza, né? E aí a gente percebe que essas empresas, essas instituições, essas indústrias, dentro delas, seja elas até mesmo virtuais, elas têm algumas características que são pertinentes, né? A questão das hierarquias, tá? Regulamentos, delimitação dos produtos, da concorrência, as formalidades, certo? Os papéis e as atividades que são executadas dentro dessas empresas, não importa. Hoje vamos conversar um pouco sobre isso, né? Hoje nós temos as empresas virtuais, pessoal, que não tem nada físico. Imagine aí, né? Uma tese de doutorado que estuda essa tipologia, né, de organização que
as pessoas não se encontram presencialmente, cada um está na sua casa fazendo home office. Essas empresas virtuais, elas encontram-se totalmente nas nuvens, né? Não tem um espaço físico, pode até ter um endereço por causa do CNPJ, mas ninguém está lá, é só um endereço administrativo. Mas as pessoas todas estão trabalhando fora. Eu conheço várias empresas que estão trabalhando assim. Tem contrato de trabalho, tem departamento pessoal, né? Tem contabilidade da empresa, tem tudo, balanço da empresa. Mas todo mundo está nas suas casas ou nos seus escritórios. A própria empresa ela não precisa agregar todo mundo ao mesmo tempo. São empresas virtuais que têm um faturamento alto, inclusive, tá certo? Aí também existem as organizações públicas, né? Eu falei muitas organizações privadas, que o objetivo maior delas é o lucro, né? Porque o capitalista, o objetivo dele é o lucro, né? Ele quer o lucro dele, se ele tem o capital, ele tem os instrumentos, ele tem os equipamentos e contrata a mão de obra para isso, ele quer receber. O que ele recebe depois de todo o custo pago é o lucro. Então, o lucro você pode investir ou pode ir para quem é detentor, né, do capital. Então, o objetivo das organizações privadas é o lucro. E aqui as organizações públicas, elas são prestadoras de serviço para a sociedade, elas não têm o objetivo de ser lucrativas, tá? E tem algumas questões aqui, né? Ela também não tem foco muitas vezes no cliente e nem muito menos preocupado com concorrência, né? Mas eles precisam prestar um serviço muito adequado porque nós já pagamos, né? Até aquela história, né? O serviço público é um serviço que já está pago. A gente já pagou com antecedência, né? A gente paga os nossos impostos, nossos tributos, justamente para manter os serviços públicos que devem servir para nós. Uma observação. O Etzioni, né, em 2007, ele fala, né, as organizações são unidades ou agrupamentos humanos, construídos e reconstruídos de uma forma deliberada para procurar metas específicas. A gente vai falar muito sobre isso aqui, viu? Bastante. É impossível, né, uma empresa hoje ser totalmente só de máquinas, né? Sempre vai ter que ter o administrador dos equipamentos, o administrador dos recursos, sempre vai ter a ação humana envolvida em alguns processos, mesmo que ela seja toda robotizada, o ser humano vai fazer parte, né, das organizações, tá? Essas metas, elas são o quê? Específicas, ou seja, todos têm e sabem exatamente o que deve ser feito, né? Eles sabem exatamente quais são os produtos que eles têm que produzir, as tarefas para produzir esses produtos e o resultado, né, de todo o trabalho, tá? Aí ele fala aqui que ele exclui as tribos, as classes sociais, os grupos étnicos e as famílias, né? Porque realmente não tem, é outro objetivo, né, de sobrevivência, enfim. Aqui as metas são mais atreladas à questão da produção de algo, de um produto, de um resultado, né, de um serviço. Esses outros objetivos deles é de sobrevivência, né? Perpetuação, tá? Então, a gente precisa saber que as pessoas que fazem parte das organizações, elas, por exemplo, quando a gente entra numa organização, a gente tem um contrato, a gente assina um contrato. O contrato tem exatamente as atividades que nós fazemos, né? Nós estamos de acordo com o que está escrito lá e nós vendemos nossa mão de obra e executamos as tarefas no bem comum para que a empresa ela tenha êxito, né? Você está em consenso, né? Justamente está escrito aqui. Trabalho juntos em consenso para as metas em comum, tá? Enfim, quais são as características do sistema, né? Quais são? Todo sistema conhecido como organização, ele tem essas 4 características. Ele tem um objetivo, né? Ele tem uma ação recíproca com o meio ambiente, porque as organizações precisam de insumos. Grande parte dos insumos vem do meio ambiente, se não primário, mas depois de transformado, não tem como criar nada que não venha do meio ambiente, né? Ela precisa do meio ambiente, então eles precisam seguir regras, legislação e também preservar e conservar, né, o meio ambiente do entorno. Autopreservação, ou seja, toda organização ela precisa saber o que ela precisa
executar quando ela estiver no vermelho, quando ela estiver em decadência, quando ela estiver fechando suas portas. As empresas elas precisam saber exatamente o que elas têm que fazer para perpetuar essa empresa por muitos anos. Nós temos empresas, né, gente, organizações aí de mais de 100 anos, mas nós também temos muita microempresa, né, de empreendedores que não duram nem 2 anos. Qual é a diferença dessas empresas, né, que duram décadas e outras que duram tão pouco? A gente vai conversar aqui, tá certo? E a integração dos funcionários, a integração dessa empresa com a sociedade, a integração dessa empresa com as outras, com as suas concorrentes, com seus fornecedores, né? Então, ele relata aqui as grandes características que essas empresas devem ter, tá certo? Vamos falar um pouco sobre o ambiente onde essas organizações estão inseridas. Nós temos o macroambiente, né? E nós temos o microambiente, tá? O macroambiente, ele é formado, aqui vocês estão vendo aqui, aquilo que impacta, né? De forma indireta as empresas. A questão sociocultural, a tecnologia, as questões ambientais, né? As questões políticas, tudo isso impacta, né? O que é macro, impacta indiretamente, né, as empresas, mas se vier, né, um volume muito grande, dependendo das características daquela empresa, uma situação dessas aqui pode causar a falência de uma empresa, né? Porque o que está externo impacta também, indiretamente mais impacta. Esses aqui, que vocês estão vendo aqui na parte 2, número 2, né? A gente falou aqui do número 1, tá? Que aí já está ligado à questão do operacional. Nós vemos aqui os stakeholders, né? Que são aqueles que também, de forma indireta, fazem parte das empresas e do sucesso ou do fracasso dessas empresas, né? Que são os concorrentes, os clientes, os fornecedores, tá certo? Os parceiros, as ameaças, tá? Os concorrentes, o mercado, tudo isso faz parte dos stakeholders que também impactam indiretamente, mas estão mais próximos ainda da organização, tá? E aqueles que estão de forma intra, né? Ou seja, dentro mesmo da empresa, o cliente interno, né? São os proprietários, os próprios empregados, os gestores, né? E, enfim, aonde essa empresa está inserida, esse é da forma intra, também impacta, agora sim, diretamente a empresa, tá certo? É só um comentário sobre essa imagem. Etzioni, em 1962, né, formulou outra tipologia. Ele falou aqui não só sobre objetivos em comum, que a gente viu, mas ele fala aqui que as organizações estão necessário que o controle, tá? Quem estuda administração sabe as bases, né, da administração. E o controle faz parte de uma das 4 bases da administração. Sem o controle, sem a gente organizar a empresa através de tarefas, de cargos de atividades, de autoridade, né? Fica complicado a gente produzir, né? De forma, principalmente em grande escala. A gente precisa de controle, ou seja, equipamentos, pessoas, atividades, tudo junto para produzir algo, né? Como se fosse assim, antes os administradores, gestores, os gerentes, eles organizam os procedimentos que devem ser feitos, né? Para se produzir um produto, e aí eles utilizam os insumos, a mão de obra, que são as pessoas, os equipamentos. Então, com a atividade muito bem estabelecida, como os objetivos a serem alcançados, com as tarefas, aí com certeza, de forma organizada, a empresa ela consegue produzir muito bem sem falhas. Entende, pessoal? Aqui ele fala sobre a questão da autoridade, né? Quem é que controla a empresa? São os níveis hierárquicos, né? Cada um com as suas características. A gente vê o operacional, o estratégico e o tático, né? E a gente vê que essas pessoas, cada uma delas tem o seu nível de autoridade, quando elas solicitam e executam algumas tarefas, tá certo? E ele falou aqui que existem 3 tipos, quando uma empresa ela foca na questão da autoridade, tá?
Tem empresas que são organizações coercitivas, tem organizações que são utilitárias e tem as normativas, que são modelos, cada um diferente, né? As organizações coercitivas, bem, infelizmente tem muitas que trabalham assim, que elas trabalham através da coação, ou seja, trazendo medo aos seus colaboradores. Tiram os benefícios, fica em constante pressão, trabalha sob pressão, fazem promessas e no meio do processo tiram essas promessas, e relatando que as pessoas não executaram as atividades prometidas. Enfim, eles trabalham, né, trazendo medo e corrigindo as pessoas, né, fazendo, enfim, ameaçando, demitir constantemente. Isso aí é uma empresa extremamente com a cultura que degrada os direitos humanos, né? Degrada o psicológico dos seus colaboradores. E tem muita assim, né? Não sei se você já trabalhou numa empresa dessa forma, mas imagine aí a pressão que a pessoa dessa não passa para ficar num emprego, para ficar continuando recebendo seu salário, né? Mas tem muitas que usam a autoridade para isso, né? Causar medo aos seus colaboradores. Tem as utilitárias, porque como é que elas controlam as utilitárias, né? É através da natureza financeira e da atitude das pessoas. Ou seja, elas colocam metas estabelecidas e dizem, ó, se determinado setor, um exemplo, né, gente? Atingindo determinada meta, o seu salário vai dobrar. Se você conseguir essa quantidade de clientes, por exemplo, produzir sem nenhuma perca, né? Vocês vão conseguir, no final do ano, receber recursos a mais, né? Um salário a mais, 14º salário, né? Quarto salário, 13º, e tem o 14º salário, 15º salário. São aquelas que precisam ver o resultado, né, dos setores, dos colaboradores, para trazer para eles outros resultados acima do que eles recebem no dia a dia. Então, elas trabalham com a motivação financeira, principalmente, né? Nós, seres humanos, nós gostamos muito da motivação financeira, né? Mas não só isso, né? Tem os benefícios que não são financeiros, muitas vezes, mas que trazem uma qualidade de vida para as populações, para os colaboradores, né? E as organizações normativas? Essas aqui são mais igrejas, partidos políticos, instituições, são aquelas que as pessoas utilizam a moral, né? Ou seja, regras pré-estabelecidas pelos seus colaboradores, na verdade aqui não chega a ser colaborador, mas os seus participantes, né? E aí as pessoas que não seguem essas regras, elas são convidadas para saírem. E as pessoas também utilizam da forma psicológica para manipular muitas dessas pessoas para elas não terem medo, né, e de serem expulsas. Então, eles trabalham justamente com as regras, eles trabalham justamente com a moral, né, daquilo que a cultura tem como moral e ético, e as pessoas devem seguir. Se elas não seguem, ou elas pedem para sair, elas são expulsas, né? Tá aqui, ó, atitudes moralmente orientadas. Certo, pessoal? Vamos dando continuidade aqui. Ainda no século XX, né, no início aí de 1900, já se trabalhava a questão da especialização das tarefas, né, da organização dos setores, de cargos, né, e logo no início do século XX foi tido as primeiras escolas administrativas, onde foi possível a gente organizar os procedimentos com tempo, né, estabelecido, tarefas programadas, tá? Para que as pessoas pudessem produzir em grande escala, de forma organizada, diminuindo os transtornos físicos dessas pessoas e fazendo com que o resultado final desses produtos viessem de forma normalizada, ou seja, todos tivessem um padrão, né? O resultado desses equipamentos, desses produtos finais, dessas indústrias, dessas empresas, fosse padronizado. Então, para ter um resultado padrão, as atividades seriam especializadas, né? Seriam muito bem organizadas, padronizadas para seguir um resultado final. Não sei se vocês entenderam, tá? E também levava em consideração o comportamento e a questão das hierarquias, né? As famosas hierarquias, organograma.
A gente fala muito sobre isso, né? Estava instalada a relação de dependência que perdura até hoje entre a sociedade e as empresas. Então, desde do início do século XX, as pessoas acreditam, né, nessa forma de organização, que é aquela hierárquica, que nós vamos ver aqui que existem diferentes tipos de padrão de hierarquia, não necessariamente vertical, né, gente? Tem a hierarquia horizontal, tem aquelas de especializações. Então, assim, você pode trabalhar com hierarquia de diversas formas, né? Não necessariamente aquela mais tradicional. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar sobre a questão do modelo das relações humanas, tá certo? Em Chicago, tinha uma fábrica, né, chamada de ortônio da Western Electric, né? É muito conhecida, né, essa pesquisa que foi feita. Essa foi as primeiras pesquisas para entender de que forma o ser humano ele reage a questões subjetivas, né, psicológicas, questão da iluminação, do trabalho em conjunto, da questão do conforto que a empresa pode dar para o colaborador na hora da execução das suas tarefas. Será que isso traz um resultado esperado, né? Ou além do que o esperado, quando as fábricas, as empresas, as indústrias, elas trabalham mais esse lado subjetivo? Logo no início do século passado, né? Já foi trabalhado sobre isso. Justamente as condições ambientais, a iluminação, isso ia de frente, ou seja, isso ia ajudar na produtividade, né? Foi pesquisado sobre isso. Bem, que eu sei um pouco sobre essa pesquisa, eles não viram tantos resultados, né? Assim, que pudesse ter uma produtividade muito maior, mas eles viram que é possível, sim, fazer mais estudos para que possa se pensar cada vez mais no bem-estar do colaborador e assim ele conseguir ter uma maior produtividade, tá certo? Também tem dentro da teoria das relações humanas, tem Maio, né, muito conhecido, que trabalha a questão da liderança, e ele fala que o que aumenta a produtividade numa empresa não são as questões ambientais só, né, mas também é a liderança, bons líderes, fazem com que as pessoas que são lideradas produzam melhor, né, tem uma produtividade maior, gastam menos para produzir a mesma coisa ou produzem mais, tá certo? Vocês concordam, pessoal, que uma boa liderança dá um auxílio, né? Auxilia as equipes a alcançar seus objetivos? Vocês acham que um bom líder motiva, né, essas pessoas a realizar as suas tarefas, alcançar suas metas, ultrapassar suas metas? Eu vejo que sim, né? Se você tem um bom líder, as pessoas se sentem motivadas. Quando você tem um líder normal, comum, ela alcança suas metas. Mas quando tem um líder que é autoritário, um líder que não respeita, as pessoas elas se sentem mal e muitas até mesmo sabotam, né, as próprias atividades, as próprias coisas da empresa por raiva do líder que faz parte, né, do dia a dia da pessoa, a pessoa fica chateada. Enfim. Então, a burocracia, tá? É aquela teoria da burocracia, tá? A gente vê muito essa palavra burocracia, ou coisa burocrática, né? Por que precisa ter a burocracia? Gente, quando a burocracia foi discutida pela primeira vez, né, em 1986, por Merton, vocês estão vendo aqui que é algo importante. Luciana, como é que tu fala que burocracia? É porque ficou pejorativo, porque as pessoas focam demais em estabelecer processos para atrapalhar, tá? No lugar de estabelecer processos para fluir, elas organizam processos mal elaborados e atrapalham o resultado. Por isso que a gente chama que é muito burocrático, né? Porque é uma coisa cultural. Então, a teoria da burocracia, o que é que trabalha? Que a organização ela deve ser formal. E quanto mais ela for organizada racionalmente, certo? Ter muito bem detalhada a questão da autoridade, da clareza das funções, das atividades, as empresas conseguem produzir melhor, tá? Então, quanto mais usar a razão e menos, né, a emoção, as pessoas provavelmente vão produzir mais
e aí você vai conseguir resultados mais rápidos e metas maiores, né? Conseguir superar metas maiores. Por quê? Porque existe uma formalização, existe uma organização. Isso de fato é importante, né? É muito importante ter essa organização, essa formalização, porque as pessoas não podem fazer o que elas querem, não podem chegar na hora que elas querem, né? Porque a gente precisa ter etapas, regras estabelecidas, não é verdade? Essa questão da burocracia, principalmente também foi discutida com Weber, né? Porque assim, nas empresas, alguns empregados eles eram tratados diferentes, né? Por questão familiar, ou enfim, a amizade. Então, assim, as pessoas chegavam na hora que quer, produziam na forma que queriam. E aí o Weber falou que não, as empresas não podem ter, as pessoas não podem ser tratadas diferentes, as pessoas precisam ter meritocracia, ou seja, para receber mais, elas precisam merecer, para subirem de cargo, de função, elas precisam merecer, elas precisam se esforçar, as pessoas não podem ser tratadas de forma diferente, tá? Então, a gente viu aqui que os chefes, né, os gestores, tinham que controlar isso de forma muito controlada, né? Não poderia ser de qualquer forma, teria que ter chefes, gestores para controlar as pessoas nas suas atividades, nas suas funções, tá? Então, o reconhecimento de que as normas e as regulações, né, são de obrigatório cumprimento, tanto para os diretores como para os empregados. Ninguém é tratado diferente, todos têm suas obrigações e seus direitos. Por conseguinte, os empregados podem exigir da direção o cumprimento das condições do trabalho, do contrato de trabalho. Então, se todo mundo tem os mesmos direitos, estão tratados iguais, então os meus chefes, os meus diretores, eles podem cobrar do meu trabalho. Tá, a gente falou muito de uma unidade muito teórica, certo? Então, estudem com cuidado. Eu só trouxe aqui alguns elementos, certo? Da unidade 1, mas vocês devem ler várias vezes e compreender algumas tipologias que estão escritas lá, para que for na hora da prova, que é a unidade 1 e unidade 3, né, gente? Vocês foquem e consigam isso, tá certo? E aprendam, né? O objetivo maior é aprendizado. Enfim. Então, aqui, unidade 3, que aqui nós vamos estudar, gente, compreender a complexidade estrutural de uma organização, analisar as características e a importância da estrutura comunicacional e compreender aspectos relacionados ao ambiente organizacional, tá? Aqui, segundo o autor, ele fala que o ambiente mutável, ou seja, que está muito em transformação, é instável, né? Coincide com a sua realidade de estabilidade. O que ele está dizendo aqui? Se uma empresa muda muito, não tem clareza no que ela se propõe, né, ela não vai ter uma estabilidade. Já ambientes estruturados, organizados, formalizados, traz uma estabilidade maior, né, segundo o que foi já relatado e encontrado em pesquisas, tá? Então, a estabilidade se mantém com a base da divisão de tarefas, né, na distribuição dos postos de trabalho e na classificação das prioridades. Enfim, não precisa, né? Não é só as tarefas que vocês devem se preocupar, mas também com as prioridades. O que é prioridade tem uma prioridade, né, para fazer hoje, né? O que eu tenho como prioridade para amanhã, já que eu tenho muitas atividades para executar, enfim, muitas tarefas, prazos curtos. Às vezes a gente fica encontrando nessa situação, né? Enfim, sempre a prioridade que eu vejo nas organizações é aquilo que vai gerar o maior lucro para o empregador, né, para a empresa, é aquele que vai trazer um resultado mais eficaz para os clientes. Se for coisas internas, somente para a equipe, tudo você pode esperar, mas se você vai melhorar o serviço do cliente, vai gerar maior rentabilidade, né, para a empresa e, consequentemente, isso vai melhorar para você também, isso é prioridade, tá? O nosso cliente, ele estará sempre como a nossa prioridade, né? Em primeiro lugar. É a realidade, gente. Não tem outra forma, né? Então, você não vai vender um produto que vai quebrar, você não vai vender um produto que vai matar os seus clientes. O objetivo maior é sempre a prioridade é o cliente, a vida do cliente.
Quais são os elementos estruturais, certo? Que eles falam dentro das organizações? Tem a complexidade, a formalização e a centralização. A complexidade é a primeira. A complexidade, ela tem a diferenciação, só para vocês saberem, né? A complexidade tem a diferenciação horizontal, a complexidade tem a diferenciação vertical e a complexidade tem a dispersão espacial, tá? Então, aqui, complexidades. É aquela estrutura, né, que tem como objetivo a divisão do trabalho, certo? A divisão do trabalho, ela é realizada e as pessoas estão organizadas através do nível hierárquico, tá? Então, a gente vai ver aqui as diferentes formas que é possível a organização da divisão do trabalho, dos postos de trabalho, das funções que são estabelecidas nas organizações, tá? Então, quando se trabalha a complexidade, a gente trabalha nesses tipos que nós vamos falar aqui, ó. Diferenciação horizontal, vertical e a dispersão espacial, tá? Então, a diferenciação horizontal é a mais, assim, interessante de todas, né? Porque aqui as pessoas são organizadas através das suas funções, do que ela é especialista. Todos são importantes para o resultado final do que a empresa se propõe. Então, aqui nós temos setores diferentes, que o objetivo é a empresa, né? O objetivo é o produto que a empresa tem para fornecer para a sociedade. Aqui você não vê aquelas hierarquias de direção, depois vem os gerentes, depois vem os supervisores, isso delimitado não. Ao contrário, as pessoas trabalham em conjunto para resolver problemas e propor mudanças, enfim, elaboração de projetos, né, tudo em conjunto. Você não vê diferença hierárquica muito clara, tá? Porque o vertical, vocês entendem, né? Tem o vertical que é de cima para baixo, o horizontal, que é a parte horizontal, ambos estão no mesmo nível, né? O vertical não, o vertical vocês veem que aqui até preso para a imagem, né? Tem diferentes níveis, desde a presidência, a diretoria, aí depois vem a questão dos gestores, vem a questão dos supervisores, para depois ficar somente operacional, né? Aqui a parte hierárquica é muito mais forte, é muito mais delimitada, muito mais a gente vê com mais facilidade quem é que manda, né? A dispersão espacial é bem interessante. Eu gosto de explicar olhando para essa imagem aqui. O nome é dispersão mesmo, ou seja, cada espaço desse de trabalho, nicho de trabalho, vocês estão vendo aqui, são várias mesas, né? Cada nicho desse tem diferentes profissionais, tá? Por exemplo, o pessoal da TI trabalha aqui nesse nicho, TI trabalha aqui nesse nicho, TI também trabalha nesse nicho e TI também trabalha nesse nicho aqui. Tem, exemplo, né, pessoal? Pessoas na área de publicidade e propaganda nesse nicho, nesse nicho, nesse nicho, nesse nicho, dependendo da empresa, né? Então, eles fazem o quê? Grupos, células, né, de pessoas que têm especializações parecidas, né, similares, para resolver problemas da empresa, tá certo? Não é que aqui cada célula dessa é uma empresa diferente, não. Mas, assim, cada célula dessa tem suas responsabilidades e cada célula dessa aqui tem que executar suas tarefas. Então, estão dispersos, mas o objetivo deles comum que é a empresa, é o bem-estar da empresa, a produção da empresa, tá certo? Pronto, a gente viu que a centralização, aliás, a questão da complexidade, a gente vai depois para a formalização e depois para a centralização. Então, a gente trabalhou a complexidade, agora nós vamos trabalhar a formalização. Então, as organizações têm uma estrutura funcional, isto é, atividades coordenadas através de divisão do trabalho, tá? E aqui a formalização é justamente isso, como as empresas elas formalizam as regras estabelecidas, tá? Cada empresa ela tem as suas regras, ela tem seu comitê de ética, as empresas devem organizar os seus regimentos internos para ajudar as pessoas a entender as normas estabelecidas na empresa, as regras estabelecidas na empresa, tá certo? E, claro, né, a formalização, ela ajuda bastante, mas tem empresas que têm um mínimo de formalização e as outras que têm máximo de formalização.
As que têm máxima formalização é considerada da administração pública. Por quê, Luciano? Vocês estão vendo aqui, né? Máxima formalização. Porque as atividades dos administradores públicos, né, dos gestores públicos, estão regimentadas através de legislação, né? Então, a legislação que também muda, as outras não. Às vezes modifica muito rápido, mas às vezes não. A administração pública está pautada nas regras estabelecidas pela lei, né? Então, ela é bastante formal, trabalha com formalização mais do dia a dia, das tarefas dela, né? É muito, o que eu posso dizer, faz parte do dia a dia da administração pública a formalização das suas tarefas e das suas atividades, tá certo? E a centralização? A centralização é a distribuição do poder. Lembra que eu falei para vocês da hierarquia, da autoridade? Então, essa questão da autoridade está atrelada assim, de forma direta à questão da distribuição do poder. Autoridade, poder. Quando você lembra da palavra autoridade, você tem que lembrar do nome do poder. Então, que poder essa autoridade tem, né? Aí aquela história muito engraçada, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Isso aqui é só uma brincadeira, tô falando com vocês, mas é a realidade de muitas das empresas, né? A gente é muito entende bastante sobre isso, né? Quem é que manda mesmo na empresa e quem chega lá perto da sua mesa faz uma solicitação, você não pensa nem duas vezes, não, eu vou fazer, vou executar. Já chega outra pessoa, né, que está na sua mesa, vai lá na sua mesa e você, vou fazer isso mais tarde. Vou fazer isso agora não. E tem gente que chega e você, não, vou nem fazer isso não, que essa pessoa está pedindo. Então, quem tem mais poder, a gente realiza logo as rapidez, né? A necessidade que tem que ser logo executado. Brincando aqui, mas é a realidade, né? Essa distribuição do poder deve ser uma tarefa continuada, com o objetivo de gerar ações que mantenham os funcionários no cumprimento das regras, tá? Isso aqui é um posicionamento, né, que é trabalhado na sociologia das organizações, que eles acham que o poder é necessário para que as pessoas continuem executando suas tarefas. Só que quanto mais centralizado for a questão das decisões, mais essa empresa terá dificuldade de adaptação, né, de flexibilizar suas atividades para uma necessidade. Gente, nunca, né, como antes, as empresas tiveram que se adaptar a esse mundo novo, né, diante da pandemia, das coisas que nós estamos passando. As empresas que não conseguiram mudar os seus processos rapidamente dentro de uma semana, elas quebraram. Ainda tem muitas que vão quebrar no meio do caminho porque não conseguiram se adaptar à realidade rapidamente, porque tinham uma administração altamente centralizada, formalizada, burocrática, na questão da palavra burocrática pejorativa, né? E, além disso, nós temos que ter a facilidade de mudar nossos processos, mas manter a qualidade do serviço, do produto. É a capacidade de mudar e de se adaptar muito rápido, né? Porque não é só mudar, é rápido, tem que ser rápido. E trazer coisas de qualidade, e às vezes até com um custo mais reduzido, gente. Isso é para poucos, são para poucos. Então, uma organização totalmente centralizada, isso é mais difícil, porque imagine aí quantas pessoas você já viram. Não, tem que esperar Cicrano, Beltrano decidir. Enquanto eles não decidirem, ninguém sai do canto. E a empresa, ó, gastando tempo. As pessoas esperando as decisões umas das outras, e outros ficam esperando. É difícil uma empresa que é assim, né? Aquela que confia nos seus colaboradores e tem a questão do respeito dos gestores, né? Tem respeito aos gestores, respeito às autoridades, à distribuição do poder, mas faz com que as pessoas elas também tenham autonomia de tomada de decisão. Isso é fundamental, na verdade, é fundamental. Pessoal, está bem pertinho da gente terminar, tá? Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar agora algumas situações que estão para além das empresas, para além das organizações. A gente falou muito de produtos, de equipamentos, de pessoas, de tarefas, de hierarquia, de organização do posto de trabalho, mas existem outros elementos que também impactam diretamente as organizações, no certo ponto de, inclusive, fechar as portas de muitas organizações quando
a situação política de um país não vai muito bem, né? A questão política ela é fundamental, porque a política, em todos os aspectos, né? Gente, não estou falando aqui só de. É porque as eleições, né? A gente vai. Já vamos ter as eleições, e muita gente acha que as eleições, só aquele momento de escolher os representantes é a política, mas a política vai muito além do que isso, né? São os políticos, são os nossos representantes que administram a lei, né? O cumprimento dessa lei e criam novas leis, né? E, enfim. Então, quando o cenário político ele está estável, vocês estão vendo aqui, né? Quando tem uma estabilidade, está tudo correndo bem, que faz muito tempo que a gente não escuta isso, né? E as negociações estão fluindo, tá? De forma harmoniosa. Isso gera o quê? Gera emprego, renda. Ó, a gente está vendo aqui, né? Quando tudo isso está muito estável, emprego, a renda, tá? E aí tudo está em equilíbrio, tudo responde positivamente, porque a economia está estável, né? A questão da segurança está estável e as pessoas produzem, não tem medo de gastar. Então, até mesmo, né, a Bolsa de Valores vai muito bem. A produtividade é crescente. Porém, quando a situação política ela está instável, adversa, as pessoas estão à flor da pele, né, se degladiando, não tomando posicionamento, ocorrem muitos problemas, não só em nível local, mas também isso, pessoal, em nível global, né? A gente pensa muito na nossa cidade, nossa capital, enfim, na cidade onde a gente mora, mas não é só isso, né? Você tem que pensar também no nível global. As empresas, as organizações, elas são multinacionais. Nós precisamos de insumos, gente. Nós precisamos de parceiros, né? De parceria, de fornecedores que muitas vezes não são do país. Tá entendendo? Para produzir muitos dos nossos produtos que nós utilizamos, industrializados, né? Tá? E o Brasil é o celeiro do mundo, né? A gente tem aí a fonte primária de muitas empresas e indústrias aí no mundo todo. E aí, quando a gente está nesse processo de instabilidade, aí causa o que? A inflação, problemas econômicos, e aí aumenta os juros, as taxas, né? E aí as pessoas começam a ter inadimplência, greves, insatisfação, né? Insatisfação com tudo, com os serviços públicos, insatisfação com os nossos governantes. E isso traz muitas manifestações, problemas, e as pessoas têm medo de gastar, guardam dinheiro, né? Não investem, e aí isso causa um caos, né, na sociedade, não só local, mas em nível nacional. As pessoas ficam num nível de insegurança, né, devido ao desequilíbrio externo. Então é isso, né? Esses aqui foram os principais elementos da unidade 3. Espero que vocês tenham gostado desse momento, né, desse espaço da gente trocar algumas informações e, enfim, conversar um pouco sobre esses assuntos. Estudem bastante para a prova, para a avaliação. Ela está sendo virtual, né, gente? E espero tudo de bom para todos vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra nas próximas disciplinas. Obrigada.